Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Dani Medeiros do Aprender a Conhecer e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como fazer um relatório descritivo individual dessa criança em tempo de quarentena. Eu acho que eu posso ajudar vocês. Vem comigo? A pergunta que não quer calar: como fazer um relatório em tempo de pandemia? Por que essa pergunta já vem tirando o sono de muitos professores? Bom, então eu vou tentar responder essa pergunta e muitas outras que já estão nos rodeando nesses tempos de escrita de relatório. Em primeiro lugar, eu falei do tempo de observação. Porque a tal da observação, que é tão necessária para que a gente comece a fazer esse documento, para que a gente comece a traçar ali os relatos escolares da nossa criança, essa observação ela foi comprometida com essa época de pandemia. A escola que estava no presencial passou a ser uma escola que passou pela ruptura. Não tivemos esse tempo todo de observação, tempo necessário para que a gente pudesse, como educadores, observar os nossos alunos para que a gente construísse esse documento. Mas ele vai precisar ser feito. E ele já está sendo feito em muitas escolas, por muitos professores. O que nós, educadores, vamos precisar nos apropriarmos para que a gente possa cumprir com esse documento, com esse relato sobre as nossas crianças? Nós vamos ter, sim, que olhar esse relato da forma familiar, de forma mais pedagógica possível. Traduzir para as questões pedagógicas esse olhar familiar, esse olhar doméstico, porque o que aconteceu com a pandemia? As crianças que estariam na escola presencial estariam ali na aquisição das habilidades sendo observadas por nós educadores, elas estão cumprindo inclusive os objetivos escolares dentro das suas casas, com os seus pais, com seus cuidadores, com seus irmãos mais velhos, e então a gente vai precisar escutar todo esse pessoal que acompanhou a criança durante esse tempo de pandemia. E, de forma muito tranquila e muito técnica, nós precisaremos trazer para a parte pedagógica todo esse relato familiar. Então, é uma dica muito importante, que a gente converse com a família. Mas a família precisa saber também o que está sendo observado. E a gente não tira da nossa cabeça as habilidades que nós vamos ali trabalhar com as nossas crianças, os objetivos que nós vamos trabalhar para alcançar essas habilidades. A família precisa ser informada. Mas para que a família seja informada, nós precisamos, como professores, saber que referenciais são esses, de onde eu tiro essas habilidades, onde estão descritas essas competências que vêm por forma de objetivos e habilidades para que eu possa observar e para que eu possa planejar as minhas aulas, para que eu possa alcançar todo esse avanço com a minha criança. Bom, aí eu tenho que falar dos referenciais que nós vamos utilizar. Ou o currículo em movimento, o currículo que estiver em vigência da idade série, ou a BNCC, ou propostas que constem dentro da proposta político-pedagógica de cada instituição, mas nós precisamos ter esses documentos como referenciais. Se nós temos esses documentos, nós podemos criar uma pauta de observação. Essa pauta de observação, ela vai ser montada em cima dos objetivos que a gente vai traçar. Inclusive, nós vamos planejar todas as nossas ações pedagógicas em cima desses objetivos para que a criança adquira ali as habilidades que estão previstas para a idade série. E aí a gente não pode esquecer das crianças que têm também as adequações curriculares, aquela que nós fazemos para quando a criança apresenta alguma deficiência também. Então é nessa hora a gente faz também uma pauta de observação em cima das dificuldades também. Então, vamos supor que nós estaremos utilizando a BNCC nos campos de experiências. A nossa pauta de observação ela vai se basear nos objetivos de cada campo de experiência. É claro que a gente vai ali elencar e vamos também comunicar essa família
quando eu envio uma atividade para casa, eu já comunico à família que tipo de objetivo eu quero alcançar com essa criança. Porque quando a gente faz isso, a gente amplia os campos, inclusive de atuação. E fica muito mais fácil compreender que a aquisição da habilidade, do conhecimento, ela não está diretamente ligada somente à escola, muito pelo contrário. A gente sabe que a gente pode oportunizar a todo momento várias ações de aquisição de habilidades. Então, a gente precisa ter esse compromisso. Depois, na hora de escrever, propriamente dito, né, o relatório, a gente busca lá na nossa pauta de observação, a gente começa, nós como educadores, a gente começa a fazer algumas perguntas para essa pauta de observação. Vamos supor que lá dentro do componente curricular estava escrito que a criança precisaria pular com os pés alternados até uma certa distância. Então eu começo a transformar isso em perguntas. A minha criança pula com os pés alternando os pés até uma certa distância? Eu começo a fazer essas perguntas. E essas perguntas, elas poderão ser feitas inclusive para a família. Lembra que a família que está lá desempenhando cerca de 70% a 100% dos objetivos escolares dentro dos seus próprios lares? Então a gente pode sim, inclusive perguntar, a criança pula? Como é que a criança pula? Me fala, me conta como que essa criança está pulando. Ela pula de um pé só? Não, ela não alterna os pés, ela tem uma dificuldade. Então a família vai relatando e a gente vai ali completando essa pauta de observação, transformando essa pauta de observação, que inicialmente era uma pergunta, para respostas que irão compor esse relatório. Outra parte super importante que a gente tem que dizer hoje é como escrever esse relatório. A gente escreve num relatório aquilo que a criança já faz. O que ela não faz, a gente não precisa mencionar. Entendam que as habilidades estão em processo de aquisição, elas estão sendo adquiridas. Então, nós vamos relatar, registrar todas aquelas habilidades que nós já temos certeza, que nós já fizemos alguma observação ou alguma atividade de comprovação para que a gente tenha certeza e escreva ali no relatório. Então, já sabemos que o relatório vai ser composto de habilidades que já estão sendo adquiridas. Ok. Outra coisa muito importante, vamos entender e sempre mencionar o processo. Se a criança está em processo, nós não vamos utilizar o verbo ser. A criança não é. Ela está em processo de construção, em processo de aquisição das habilidades. Então, a criança apresenta, a criança aprecia, a criança demonstra, a criança resiste. Eu utilizo, inclusive, o tempo verbal no presente, porque indica processo. Ah, mas eu quero falar de um fato que aconteceu e eu preciso descrever esse fato lá no relatório. Ok, nesse momento, quando você vai descrever, você vai relatar sobre algo que aconteceu pontual, você pode utilizar o passado. Fora isso, as habilidades são todas descritas no verbo no presente. Vamos começar a escrita desse relatório sempre pelos avanços da criança. É muito desagradável para a família, principalmente quando ela chega na escola e vai receber um relato sobre o seu filho, sobre a vida escolar da sua criança, e ela começa pela leitura do que a criança ainda tem dificuldade. Não que isso não possa constar, inclusive vai constar no relatório todo esse tipo de dificuldade que a criança apresenta, de forma ética, de forma cuidadosa, de forma cautelosa, para que a gente não rotule, lembrando sempre que nós estamos falando de processo. Então, essas dificuldades, elas serão, inclusive, trabalhadas, para que elas possam vir fazer parte de habilidades adquiridas. Então, a gente precisa ter esse cuidado, sermos éticos. O relatório é assinado pelo professor, mesmo passando pela apreciação do gestor, do coordenador, é o professor que assina e faz esse relatório. Então, essa questão ética precisa ser sempre muito levada em conta. Esses relatórios, geralmente, eles são
repassados para as outras esferas, não só na questão da educação, mas da saúde também. Muitas vezes os outros profissionais têm acesso, e aí explica também um pouquinho daquela questão sobre os termos técnicos, porque que a gente deve sempre traduzir os termos que nós usamos dentro da educação. Eu espero muito ter ajudado. Eu sei que relatório é sempre um assunto muito complicado, porque a gente traz um olhar a respeito do outro. Mas a gente descomplica quando nós lembramos dessa questão ética, da questão profissional e da questão que nos cabe como técnicos em educação. Então, se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu relato, deixe aqui o seu comentário, o seu like, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!